Call is now being recorded. Oi? Oi, Oline, você caiu, deu uma falhadinha, se quiser começar de novo. Já está gravando, inclusive, já eu vi aqui em cima agora. Então vamos lá, né? Novamente, boa tarde para todos e para todas. Sejam muito bem-vindas. É um momento muito gratificante da gente poder estar discutindo, né, sobre essas questões raciais, com um tema muito rico, né, que é avaliar sobre a estética negra dentro da universidade e também no mercado de trabalho. Já de antemão agradeço à professora Mariana pelo convite para estar moderando essa sala, vai ser uma experiência rica de aprendizado. Ciência, porque é a minha primeira vez nessa situação, então vou precisar da ajuda de vocês também. Eu vou chamar de professora porque está aqui como mestranda, né? Que é a. Posso te chamar de professora, Juliana? À vontade. Aí está aqui um nome muito chique, Juliana Schneider Mesquita. Quem sabe o nome de uma grande escritora de vários livros no futuro, se for assim o seu desejo. E um Tomara. pouquinho do extenso currículo dela, né, que é mestranda em administração, no programa de pós-graduação da UFES, está trabalhando na linha de pesquisa de organização e trabalho, é bolsista pela CAPES também, integrante do grupo de pesquisa sobre poder e organizações, bacharela em administração pela Universidade Federal de São João del Rei e associada da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e também da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração e da Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais. Então, só por aqui já deu para ver que é uma bagagem bem rica. Já te passo a palavra para você ficar à vontade para estar apresentando para a gente aquilo que você preparou. Eu vou estar atenta ao chat e ao final da fala da professora Juliana, a gente vai estar abrindo para perguntas e contribuições. Fone desligado, mas qualquer coisa podem sinalizar aí. À vontade, professora. Bom, obrigada, Oline, pela apresentação. Gostaria primeiro de agradecer, né, o convite, agradecer a Mari, né, Mariana, por ter me convidado para estar aqui hoje. E, bom, vou começar aqui a apresentação, né, para vocês. Vocês conseguem ver a tela? Sim, sim. Sim. Bom, então. Sim. Então, como vocês já me foram apresentados, né, meu nome é Juliana Schneider, né, Mesquita. A oficina hoje vai falar sobre estéticas negras em espaços universitários e organizacionais. E, bom, só para explicar um pouquinho, né, essa minha relação com o tema, né, eu venho já desde a minha graduação estudando sobre mulheres negras, né, sobre identidade de mulheres negras, e na minha graduação eu estudei especificamente sobre transição capilar, né, entrevistei mulheres negras e como elas, né, passaram e se sentiram durante esse processo. E então, acho que para a gente começar, a gente precisa primeiro entender o que seja estética, né? Então, pensando na estética, né, primeiro de uma forma, né, bem acadêmica, assim, né, a estética, ela vai dizer respeito, então, a toda a complexidade das experiências humanas, né? Isso, Ipiranga, Lopes e Souza, né, que disseram isso. E Strat, que é uma autora bem conhecida, né, que vai falar sobre estética, ela vai falar, então, que a estética é como uma sensibilidade dos homens, que pode ser aplicada em suas observações na vida cotidiana e que invoca o uso de percepções
como as que são proporcionadas pelos 5 sentidos do corpo humano. A estética, né, ela é um campo de estudos, tanto que, né, que existe, inclusive, né, um curso, né, de graduação em estética, existe uma profissão, então é um campo de estudo, é um campo do saber, né, e o termo estética, ele vai significar perceber, notar. Então, a estética é justamente, né, essas percepções, né, esses sentidos que nós vamos utilizar do corpo humano para poder vislumbrar, né, o que está posto na nossa frente, diante de nós, né, como um ramo da filosofia, né, ela vai buscar estudar a beleza, o que é belo, seja natural ou artístico, né, e esse profissional da estética, ele vai estudar e vai, né, trabalhar com a beleza, tanto associada quanto o bem-estar, como com a saúde. E bem, quando a gente vai falar, então, dessa beleza, né, de que beleza nós estamos falando, né? E por que que nós, aqui nessa oficina, nós vamos falar especificamente, né, da estética negra, né, das estéticas negras. Então, bom, né, para a gente começar a tentar entender, né, o que seria beleza, o que seria, né, um padrão de estética, e por que seria tão importante, nós estamos no mês da consciência negra, por que é tão importante nós falarmos sobre estética negra, né? Porque a estética negra, ela foi historicamente marginalizada, né? O nosso padrão de beleza, né, a beleza que nós almejamos na nossa sociedade ocidental, é um padrão de beleza europeu, né, que ele vai exaltar, então, as características de homens e mulheres brancos, né, dos olhos claros, né, existe um padrão estético a ser alcançado para que seja reconhecido como belo, né, e pensando um pouco, né, historicamente, do porquê que isso, né, do porquê que isso acontece, né, porque a beleza, ela é socialmente construída, né, hoje nós temos um padrão, não significa que durante toda a história da humanidade, esse padrão de beleza sempre foi igual, né, então, ao longo dos anos, né, esse padrão pode ir mudando, e é uma das coisas, né, que o movimento negro vem tentando fazer, que é justamente enaltecer a estética negra, né, transformar, né, ressignificar essa visão, né, que a sociedade tem da estética negra. E então, esse padrão eurocêntrico, né, ele começou justamente no período de colonização, quando, né, os europeus tiveram os primeiros contatos, né, com os africanos em África, né, e eles viram, né, se depararam com sujeitos, pessoas muito diferentes do que eles estavam acostumados, né, eram pessoas de pele escura, de traços largos, né, nariz largo, a boca larga, então eles não estavam acostumados com aquela estética, com aquelas feições. E quando a gente, né, se depara, né, com o que é diferente de nós, né, o que os europeus fizeram foi, então, chamar aquele novo, né, indivíduo que eles estavam, diferente que eles estavam encontrando, né, sendo o oposto do que eles são, né, o oposto do que eles seriam. Então, foram criados, né, então, um imaginário, né, estereótipos em relação às pessoas negras, né, os africanos, de que eles não seriam, né, o padrão, né, então o padrão era o europeu era o centro, né, e tudo que fosse diferente deles eram os outros, né, e então os negros foram, né, desumanizados, foram escravizados, foram tratados, né, como os outros, né, os outros dos europeus, o oposto do que seria, então, o civilizado, o belo. E então, quando, né, esses africanos foram trazidos, né, para as Américas, né, na condição de escravizados, eles foram, né, desumanizados, tiveram, né, sua liberdade, seus direitos, né, retirados, e isso durou por quase 400 anos no nosso país, né, no Brasil.
E, como, né, bem sabemos, né, o nosso país houve uma forte miscigenação, né, essa mistura, né, do europeu com o indígena, né, nativo, com o africano cativo, e então nós temos, né, essa diversidade, essa pluralidade de tons, né, que nós temos hoje no nosso país, que foi fruto, né, dessa miscigenação, que na verdade, né, não tem nada de romântico nessa miscigenação, porque ela foi inicialmente fruto, né, do estupro de mulheres negras escravizadas, e também, né, um ideal de branqueamento da raça, né, porque depois que a escravidão foi abolida, existiu um contingente muito grande de escravizados no Brasil, e era um problema, porque eles acreditavam, né, que a raça negra era inferior à raça branca, e isso traria um atraso, né, civilizatório para o país. Então, né, surgiram, né, teorias raciais para o branqueamento da raça, né, estimulando, então, a vinda de europeus para o Brasil, e estimulando ainda mais a miscigenação, né, com a intenção de eliminar a raça negra do nosso país, né. Mas, né, no nosso país hoje, nós vemos que, né, a grande maioria da nossa população, quase 56% da nossa população é negra, né, e dentro desses negros nós incluímos pretos e pardos, né, que seriam os negros retintos e os negros de pele clara. Então, a maioria da nossa população é uma população afrodescendente, é uma população que tem uma estética negra, né, e é importante também frisar que no nosso país o racismo aqui, ele é baseado, né, nesse preconceito de marca, que então é como que as pessoas, né, veem a nossa estética, né, nos enxergam. Elas nos identificam como pessoas negras a partir da nossa estética. Então, a cor da pele, os traços, né, o nariz, o cabelo, a boca. E, então, isso é essa estética, né, que vai definir, né, quem são as pessoas negras do nosso país, quem são as pessoas que estão suscetíveis a sofrer com racismo, com discriminação. E, né, hoje nós temos, né, todo esse legado, né, da escravidão, da colonização, que faz com que ainda hoje essa população negra, ela sofra, né, esse preconceito, sofra, né, diversas desigualdades sociais, raciais, e então, devido a toda essa carga negativa, esses estereótipos negativos em relação à raça negra, que nós temos essa desvalorização das estéticas negras no nosso país. E é por isso que é tão importante, especialmente, né, nós estamos no mês da consciência negra, a gente falar, né, sobre isso, exaltar, né, a beleza e reconhecer a beleza da estética negra, justamente porque, como vocês podem ver aqui, né, na tela, né, nós temos ainda, né, um padrão, né, aqui pode ver na figura número 2, né, a mulher branca, alta, magra, loira, dos olhos claros, né, e a figura 1, como que, né, todas as mulheres sofrem, né, com a pressão estética, né, de ter o corpo perfeito, de ser a mulher perfeita, né, mas nós sabemos que, apesar dessa pressão estética existir em todos os corpos femininos, né, nós sabemos que as mulheres negras sofrem muito mais com essa pressão estética, porque justamente, além, né, de ter que ter esse padrão de corpo ideal, a mulher negra precisa ser branca para ser valorizada. E então é aí que surgem, né, muitos, né, ao longo, né, da nossa história, né, esse branqueamento, né, da população. Então aí a gente vê que, por exemplo, na figura 3, na figura 5, né, processos de alisamento do cabelo, né, tanto o homem negro quanto a mulher negra, né, passando por esse processo de alisamento, né, que é um processo que faz com que essas pessoas negras sejam um pouco mais aceitas na sociedade, né, elas vão tentar buscar esse padrão para poder ser mais aceita, para sofrer menos preconceito. E então a gente vê, inclusive, né, como que os salões, né, eles, né, utilizam, né, desse estereótipo, né, por exemplo, do cabelo duro, do cabelo afro, que é por alto, que é bagunçado, né, como a gente vê na figura 5, para poder fazer, né, essa propaganda, né, de um antes e depois
para mostrar, né, o resultado ali do cabelo liso, perfeito e brilhoso, em contraste com o cabelo crespo, bagunçado para o alto, né? E na figura 4 nós vimos também, né, procedimentos de clareamento de pele, né, que existem muito, né, conforme a tecnologia vai evoluindo, vão aparecendo novas técnicas, e também na figura 6 a gente mostra aqui, né, a rinoplastia, né? O Brasil é um dos países que possuem um recorde de cirurgias plásticas, né? E uma das cirurgias plásticas recordes do nosso país é justamente a rinoplastia, né? Para tentar fugir, né, desses traços negroides, né, que nós temos, né, que seriam os narizes largos, né? A boca grande que agora, né, entrou na moda, né, que agora, né, os famosos estão aí fazendo preenchimento labial, né? Mas é aquela velha história, né? Os traços negros, a estética negra, a música, a dança, tudo pode estar na moda, né? Menos o negro. E aí, então, é importante a gente falar que as estéticas negras, elas são múltiplas, né? Não existe uma única estética, um único padrão, né? Existe uma diversidade imensa entre pessoas negras, né, da mais diversa tonalidade de cores, né, a gente pode ver aqui sobre o debate do colorismo, né, que muitas pessoas, principalmente no Brasil, têm essa dificuldade, né, desse reconhecimento racial por conta, né, da miscigenação, por conta desse branqueamento e desse ideal de beleza branco, né, então as pessoas têm essa dificuldade de se reconhecer racialmente, mas nós podemos ver que existe uma gama muito grande, né, de tons de pele negros, e não só no Brasil, isso no mundo inteiro, né, isso não é uma especificidade somente no Brasil que existe isso. Em todo o mundo existiu uma grande miscigenação, né, e inclusive em África, né, não somente nas Américas, né, mas em África também existem vários tons, então muitas pessoas acham que vão chegar na África e vão encontrar um único negro, um único tipo de negro, mas não, nós somos diversos, né, existem várias tonalidades, existem vários formatos de cabelo, como a gente pode ver aqui, né, existem negros albinos, e existem, né, vários formatos diferentes de corpos, né, não significa que, né, tem esse padrão, né, essa mulata brasileira de achar que, né, tem que ter o bundão, tem que ter o corpão, né, e então os corpos são diferentes, né, inclusive, né, o termo mulata é um termo extremamente pejorativo, né, ofensivo, e, bom, aqui na foto eu trouxe, né, para vocês algumas marcas, né, dessa estética negra, que seria o tom da pele, o traço negroide, né, da boca, do nariz, largos. Trouxe para vocês também aqui a diastema, que é uma característica, né, de alguns povos africanos do oeste da África, que vai mais ou menos ali entre o Senegal e a Nigéria, que tem essa característica que ela é passada geneticamente. Então, muitas pessoas acham que é feio e não sei o quê, mas na verdade é uma característica de um povo africano, de uma tribo africana, que trouxe, né, para nós, né, para esses descendentes de africanos. E aí, então, nós passamos, então, para falar sobre como que é a importância, né, dessa expressão, dessa estética, né, para as identidades negras, né. Então, primeiro a gente, né, questiona, né, o que seria identidade, né. Então, a identidade, né, a identidade, não existe uma essência, né, uma identidade única, fixa, né, o que existe é uma construção, um processo de construção de identidade, né, conforme nós vamos vivendo nossas experiências, vamos tendo nossas vivências, nós vamos construindo as nossas identidades, né. Então, não existe você nascer e ter uma essência e você ser daquela forma para sempre, né? Você vai construindo as suas identidades ao longo da sua vida, ao longo das experiências que vão se acumulando na sua vida, né? E as nossas identidades, ela é uma forma como nós nos enxergamos e como o outro nos enxerga também, né? Como o outro nos vê, né? Como o outro nos identifica, né? E são essas trocas, né? Essas formas de se enxergar, a forma de enxergar o outro, que vai né, trazer as diferenças e as igualdades, né?
Então, nós conseguimos identificar igualdades dentro de um grupo e diferenças de um grupo em relação a outros, né? E são essas diferenças que vão nos posicionar, né, dentro da sociedade, né? Então, numa sociedade como o Brasil, né, que foi construído seus pilares com base no colonialismo, com base na escravidão, nós temos, então, que a identidade negra, ela é muito desvalorizada no nosso país, né? Nós ainda temos uma dificuldade muito grande de fazer, por exemplo, com que negros de pele clara se reconheçam como negros, né? E, então, essa expressão das identidades, elas são muito importantes justamente porque elas vão resgatar a nossa ancestralidade, né? Então, quando, né, nesse processo, né, de descoberta, a gente faz esse resgate das nossas raízes, né, esse resgate do continente africano, da nossa ancestralidade, né, e isso vai fazer, então, com que a gente comece a trabalhar, né, essa autoestima que nos foi negada, que nos foi tirada, né, que fomos desumanizados durante tantos séculos, né, para conseguir chegar agora e resgatar e a partir de agora, né, ter um orgulho dessa negritude, e não mais uma vergonha, achar que o negro é atrasado, que não é civilizado, né, que é um selvagem. E então, a gente procurar resgatar, né, as nossas raízes, a cultura, né, porque a gente até vê, né, que no Brasil a cultura africana ela é muito presente, né, então, esse resgate de uma forma que seja essa imagem, né, do negro brasileiro positivada, né, e não mais aquela imagem estereotipada e negativa do negro, né. Então, essa forma de expressar essas identidades é justamente romper com o branqueamento, né? Romper com o branqueamento e resgatar as raízes negras, resgatar o orgulho negro, né? Essa negritude. Então, e aqui, como, né, eu falei para vocês, né? Os negros não são todos iguais, não existe um negro ideal, um negro perfeito, um único negro, da mesma forma que não existe um único branco, né? Não existe um único asiático, amarelo, um único indígena, então é muito complicado, principalmente quando chega essa época, né, que querem chamar pessoas negras para darem palestras, né, para falar dos seus pontos de vista, né, e eu sempre falo, né, que a gente precisa ter muito cuidado com esses essencialismos, né, para não colocar uma única pessoa negra como porta-voz, porque, né, e dizer que a estética daquela pessoa é a estética correta para as pessoas negras, e aquele pensamento é o pensamento de todas as pessoas negras, né, a gente precisa ter muito cuidado com isso, então é muito importante a gente conhecer, né, essas diferentes expressões estéticas negras, né, então aqui eu trouxe algumas para vocês, né, algumas formas, especialmente, né, o cabelo, que depois eu vou falar um pouco mais, né, quanto que o cabelo, né, na tradição africana, né, ele tem um poder muito forte, né, de identitário, né, para as pessoas negras. Então, aqui nós temos, né, por exemplo, né, a trança nagô, que, né, ela tem uma história muito, muito forte, né, com as tribos africanas, foi trazido para o Brasil com os escravizados, inclusive as mulheres escravizadas utilizavam a trança nagô para poder fazer mapas, né, de rotas de fuga para os quilombos, né, então realmente é um penteado, né, uma trança que remonta mesmo a essa ancestralidade desde os tempos, né, de África, né, antes da colonização. Nós temos também, né, as box braids, né, que são bem conhecidas, né, mais famosas e vistas aí, que então seriam, né, essas tranças que a gente faz junto com, às vezes com tecido, às vezes com cabelo orgânico, né, depende muito, às vezes coloridos, né, e eu coloquei aqui também, botei os dreads, né, que também é bem conhecido, que é uma forma também de texturização do cabelo, né, tem o moicano aqui com dread em cima, né, também, né, um penteado bastante usado pelos homens negros.
e pelas mulheres negras também, né, inclusive, agora, né, tem usado bastante, principalmente quando vai chegando agora o verão, né, então as mulheres negras agora se jogam nos cabelos curtos, né, e fazem esses penteados, né, com desenhos diferentes. Bom, aqui também tem o modelo twist, né, que é uma trança, mas ela é uma trança só de dois, né, um pouco diferente, né, da box braids, que é bastante usado também. Nós temos o turbante, né, o turbante também gera bastante polêmica aqui, né, no nosso país, né, por questões de apropriação cultural, né, não vamos entrar especificamente nesse debate, porque tem muita coisa, né, dentro disso, mas é uma das expressões estéticas negras também, que é muito utilizado em África. Nós temos também aqui embaixo, né, na foto, o Bantu Nuts, né, que é um tipo de penteado também que é muito usado em África. Aí tem agora, né, esses novos penteados, né, que fazem como esculturas, né, com cabelo crespo, né, alguns falam só de escultura, outros chamam de afrofuturismo, né, então, assim, depende muito, né. Tem o cabelo natural, né, e eu coloquei especificamente aqui, né, propositalmente, né, essa criança que tem esse cabelo loiro natural, né, justamente para mostrar, né, que o loiro não é uma exclusividade, né, dos povos europeus, né, existem pessoas negras que estão naturalmente de cabelos loiros, existem pessoas negras que têm naturalmente os olhos claros, e por último, coloquei aqui um corte, né, em degradê, assim, né, existem, né, salões étnicos que fazem vários cortes, né, diferentes, até o famoso cabelinho na régua, né, então, que os homens negros usam bastante, né, para fazer essas texturizações, fazer o cabelo diferente. E, bom, né, vou falar um pouco agora, né, sobre a transição capilar, né, que, como eu falei no início para vocês, foi o meu trabalho, né, na graduação. Eu fiz uma pesquisa sobre a transição capilar, e, como muitos de vocês já devem, né, ter ouvido falar, conhecer, a transição capilar justamente é o processo da retirada da química, né, que antes, né, fazia o alisamento, né, no cabelo, e aí, então, decide por voltar ao seu cabelo natural. E aí, então, assim, falando, né, um pouco sobre, né, a pesquisa que eu fiz, né, para poder entender esse processo da transição capilar, então, para essas mulheres negras que optaram por esse processo, ele é justamente um processo de ressignificar, né, a estética negra, de ressignificar as identidades negras, e é um processo principalmente de se reconhecer como uma mulher negra, né, que muitas dessas mulheres, elas não se reconheciam, não se enxergavam, não se viam como mulheres negras, né, justamente por tudo que eu já falei até o momento, né, essa questão do branqueamento, né, essa questão, né, de pessoas negras de pele clara, né, não conseguirem se reconhecer como, né, negras ou como brancas, né, fica nesse limbo, né, de sem saber o que essa pessoa né, se ela é negra ou não. E então a transição ela ajuda bastante nesse processo de reconhecimento racial, nesse processo de racialização, porque é justamente, né, conforme elas vão passando por experiências, né, até mesmo, né, de questionamento sobre a decisão de fazer a transição, sobre, né, o porquê, né, de falar que tá feio, que não tá bom, que é melhor alisar novamente, né, então, assim, processos, né, às vezes sutis, às vezes nem tão sutis de racismo, né, perante essa estética, né, que essas mulheres decidiram por fazer essa transformação, e então, muitas dessas mulheres, elas realmente, elas começam a enxergar, né, um racismo que muitas das vezes passava despercebido, né, então é só elas decidirem passar pela transição que elas conseguem enxergar esse racismo e, então, entender, se eu estou sofrendo esse racismo, então,
de fato, eu sou uma mulher negra, né, e então ela começa a ter essa volta, né, com as suas raízes, com a sua ancestralidade, né, essa volta com seus cabelos. Muitas vezes delas nem lembravam mais como eram os cabelos, porque alisa o cabelo desde criança, desde sempre, nem sabe como que é o próprio cabelo, né. Então, é uma fase difícil, de muitas descobertas, né, de sofrimento, porque tem toda essa pressão estética no cabelo liso, do cabelo comprido, porque mulher tem que ter o cabelo comprido, não pode ter o cabelo curto, mulher de cabelo curto é feia, é sapatão, né, tem, né, mulheres que optam por utilizar as tranças nesse período, outras vão usar as laces, né, as famosas laces também, e então cada mulher utiliza uma estratégia diferente, né, e uma das coisas que muitas delas, né, falam é justamente em relação à autoestima delas, né, como que mudou, né, que antes eram mulheres mais fechadas, né, que não queriam aparecer muito, preferiam ficar mais escondidas, né, e após esse processo de transição, existiu uma transformação interna entre elas, né, não foi só uma transformação do cabelo, mas elas se transformaram, né, as suas identidades, e é um processo né, mas também é um processo muito bonito, né, de descoberta, de textura, né, do cabelo, né, que existem diferentes texturas, e eu digo, inclusive, que existem numa mesma pessoa, diferentes texturas numa mesma pessoa, né, e eu mesmo tenho 2, 3 texturas diferentes no meu cabelo, né, então aqui, os tipos 3, né, que são os cabelos cacheados, é importante a gente saber qual é a textura do nosso cabelo, justamente para a gente saber como que a gente vai lidar com ele, como que a gente vai tratar, qual o melhor tipo de tratamento para cada tipo de cabelo, né? Então, é sempre importante a gente, né, ter esse cuidado, né, de saber o que esperar também do nosso cabelo, né, porque muitos ficam esperando um tipo de cabelo e aí quando passa pela transição e vê que o cabelo não era a textura que ela pensou que fosse ser, ou então durante o processo você vai tendo várias texturas diferentes, o seu cabelo vai se transformando, né, então, essas aqui são as texturas, né, tipo 3, que são cabelo cacheado, e tem os crespos, né, também tem as texturas, né, que é o tipo 4, e aí existem também muitas diferenças, tem o crespo que vai criar alguns cachos, tem um crespo que não vai fazer cacho, tem um crespo que vai cair, tem um crespo que vai ficar mais armado, então também não existe um único tipo de crespo, né, existem vários tipos de texturas diferentes, e é um processo mesmo de tentativa e erro, né, para você descobrir qual a melhor forma de tratar o seu cabelo, quais são os produtos que o seu cabelo gosta, quais são os que ele não gosta, né, então é mesmo um aprendizado, e é interessante também que, como muitas delas começam a relatar um autocuidado muito maior, né, depois que passam pela transição, quando voltam com os cabelos naturais, né, porque antes a única preocupação era manter o cabelo liso, né, era só colocar química, e ter o cabelo mais liso possível, mais esticado possível, né, o liso perfeito, e não existia uma preocupação com a saúde, né, do cabelo, e então, a partir do momento que eles têm esse cabelo natural, volta essa preocupação, né, com a saúde, né, do cabelo, né, com a qualidade mesmo dos fios. E aí, então, né, para a gente pensar, né, sobre os espaços, né, onde essas estéticas negras estão, né, eu trouxe aqui para vocês, né, duas fotos bem contrastantes, né, uma turma de formandos de medicina, onde a gente pode ver que só tem pessoas brancas, né, nessa turma de formandos, e aqui ao lado nós temos, né, um grupo de 5 jovens, né, negros, também se formando, porém, esses jovens não são de uma mesma turma, né, na verdade, na reportagem, né, esse fotógrafo, ele queria justamente buscar uma turma que tivesse majoritariamente pessoas negras para poder fotografar, isso em Salvador, e não encontrou.
Isso em Salvador, né, que é a cidade mais negra fora de África, né. Então, para a gente ver que, apesar das conquistas, né, que surgiram nos últimos anos com a lei de cotas, né, com o aumento do número de vagas nas universidades, ainda assim, né, existe uma defasagem muito grande em relação às pessoas negras dentro das universidades, né. Às vezes, muitas delas conseguem entrar, mas não conseguem se formar, porque não existem, né, todos os mecanismos de assistência para essas pessoas, né. E então, ele tirou essas fotos aqui com pessoas de cursos diferentes, né, pessoas negras de cursos diferentes, e essa foto viralizou bastante na internet, né, então, eles, né, de punhos cerrados, né, mostrando o quanto que a gente ainda precisa lutar para estar dentro do espaço universitário, apesar de eu achar também que o espaço universitário é um lugar onde nós ainda temos, né, essa possibilidade muito maior de expressar as nossas estéticas, né, de ter a nossa estética aceita, apesar de, né, vários casos de racismo também nas universidades, tanto por parte de alunos, também por parte de professores, né, mas ainda assim é um lugar que a gente consegue encontrar outras pessoas negras, né, que conseguem, né, ter essas expressões, que tem coletivos negros, né, nas universidades, especialmente nas universidades públicas, né, mas a gente ainda encontra as pessoas negras majoritariamente em cursos de humanas, né, e cursos que não tem tanto prestígio, né, na carreira, digamos assim, como um curso de medicina, curso de direito, curso de engenharias, né, então, muitas pessoas negras buscam entrar na universidade e buscam por cursos menos concorridos, né, que possuem um maior número de vagas, né, que têm mais oportunidades. Então, apesar de a gente estar mais presente nas universidades, a gente ainda precisa alcançar esses cursos, né, de maior prestígio, cursos que ainda têm, a sua maioria, pessoas brancas. Eu digo, inclusive, na administração, né, que, né, sou formada, né, em administração, então a administração ainda é um curso majoritariamente branco, né, não tanto quanto essa turma, né, de medicina, mas ainda assim é um curso majoritariamente branco, de professores brancos e alunos brancos. E então, pensando, né, nos espaços organizacionais, então a gente já pensa, né, quem são os jovens que nós estamos formando nas universidades, né, se nós estamos formando agora, né, mais jovens negros do que no passado, onde esses jovens negros estão se alocando no mercado de trabalho, né, e como que esses jovens, né, então, se um jovem entra, né, numa universidade, tem a oportunidade de entrar para um coletivo negro e se descobrir uma pessoa negra, né, exaltar a sua estética, e aí, quando ela vai para o mercado de trabalho, o que acontece com essa pessoa, né? Como que ela vai poder expressar a sua estética, né, nesse espaço que é fora da universidade, que seria um lugar mais aceitável, né, de ter essa diversidade. E aí, então, é que a gente esbarra, né, no problema, né, estrutural do nosso país, que é bastante forte, né, o preconceito, que não vai aceitar essa estética, que vai querer apagar essa estética. E aí eu trouxe para vocês aqui uma reportagem que aconteceu, se eu não me engano, tem 2 ou 3 semanas. Uma recepcionista, né, foi demitida por se recusar a remover as tranças, né. E ela foi demitida, e então ela entrou, né, com um processo contra a empresa, né, para ser indenizada, mas o ideal, né, é que ela não fosse demitida, né, que essa empresa aceitasse a estética dela como ela é, né, se ela resolveu colocar as tranças têm um significado, né, para as pessoas negras, ela traz a questão da ancestralidade, da cultura negra, né, então é preciso que seja naturalizada essas diversas estéticas negras, né, e não que seja imposto um padrão, né, de que, então, tá, vamos admitir pessoas negras, mas essa pessoa negra tem que ter, ou vai ter o cabelo liso, vai ter que alisar o cabelo, ou então, se tiver o cabelo cacheado, pode ser cacheado, mas ele não pode ser muito volumoso, né, então,
quando a gente fala, né, dessa diversidade, né, dessa inclusão nas empresas, a gente precisa pensar que não basta apenas a gente colocar essas pessoas lá dentro, né? A gente precisa colocar essas pessoas e saber, né, respeitar as diferenças, saber não só respeitar, como também exaltar essas diferenças, né? E também saber quais são os lugares que essas pessoas estão ocupando dentro dessas empresas, né? Também não adianta, né, a gente achar que está sendo inclusivo, só que tem a pessoa negra lá como segurança, como porteiro, como faxineiro, mas quando a gente vai ver as outras áreas, né, os cargos, né, mais importantes da empresa continuam sendo majoritariamente de pessoas brancas, né. Então, tudo isso é um problema estrutural, né, do nosso país, que remonta muito tempo, e que a gente precisa pensar, né, para que a gente possa fazer essas mudanças necessárias, né, para que a gente possa, então, ter essa estética negra reconhecida e respeitada. E aí eu trouxe para vocês aqui também, na revista da Forbes, né, que é a Rachel Maia, ela foi uma das CEOs, né, da Lacoste, esqueci agora, acho que foi da Lacoste, e, enfim, né, mas a gente vê que ela é uma mulher negra, né, não é uma mulher negra de pele clara, mas que ela chegou, né, a ser CEO, né, foi uma das grandes inspirações do país, mas ainda assim ela possui uma estética, né, com um cabelo liso, né, então aí a gente se pergunta que será que essas empresas teriam dado essa oportunidade para ela se ela tivesse o cabelo natural, um cabelo de trança, um cabelo de dread, né, então são questões para a gente pensar. Bom, e aí eu trouxe aqui também, né, um exemplo, né, positivo, né, digamos assim, né, de um exemplo de empresa, né, que não pensou somente, né, em incluir essas pessoas, mas de repensar, né, o seu espaço para poder receber essa pessoa da forma como ela gostaria de se expressar, né. Então, aqui, né, vou ler para vocês, se você tem um restaurante ou é gestor no ramo alimentício, que tal agir desta maneira na próxima admissão de funcionários? Seja bem-vinda. Aqui você não vai precisar alisar ou cortar seus cabelos para executar as atividades, pois estamos preparados para recebê-la respeitando suas características. Diversidade, inclusão e segurança não é apenas um discurso, é uma ação, que às vezes passa por um pequeno gesto, disponibilizar uma touca descartável adequada para cabelos afro e volumosos. Então, é isso, né, assim, né, temos aqui um pequeno exemplo, né, de algo, né, que é simples de ser feito, né, que vai respeitar a individualidade da pessoa, né, e ela vai poder ser incluída e trabalhar, né, poder ter o seu emprego digno, tendo a sua negritude respeitada, né. Então, é demais, né, mais ações que a gente precisa, né, não somente discursos vazios de inclusão, né, nós precisamos de ações, né, e as empresas, elas precisam se conscientizar de que elas fazem parte da perpetuação desse racismo, dessas estruturas racistas. Então, para que essa realidade seja mudada, tudo precisa ser alterado, né, não é somente através, né, de falas e discursos, somente, né, no Dia da Consciência Negra, que vai fazer com que essa empresa seja antirracista, né? Ela precisa de ações durante um ano inteiro, né? Desde o momento de admissão até o momento de demissão do funcionário e de incluir essas pessoas, né, em todas as hierarquias das empresas. Bom, e aí, né, nós passamos agora, então, para falar, né, sobre essa questão do cuidado, né, o autocuidado, né, que nós deveríamos ter, pelo menos, né. O que eu vejo, assim, em muitas pessoas negras, né, é justamente essa falta de autocuidado, porque
né, sempre foi colocado, né, um estereótipo da pessoa negra como o trabalhador, né, a pessoa rústica, né, grossa, né, a pessoa que não tem as feições bonitas, então é a pessoa que é desleixada, né, que não cuida da sua aparência, e então que ela tem outras coisas mais importantes, né, tem que cuidar dos filhos, cuidar da família, se preocupar com a violência policial, e então acaba que esse cuidado fica no segundo plano, né, mas a gente precisa justamente começar a mudar isso, né, começar a pensar que até mesmo para a gente conseguir cuidar do outro, né, cuidar, né, da família, cuidar dos filhos, cuidar do trabalho, a gente precisa cuidar de nós mesmos, né, a gente precisa ter esse autocuidado. E porque as nossas vidas, elas também podem ser perdidas no momento que a gente deixa de ter esse autocuidado, né. Então, esse cuidado vai para além da estética, né, física que a gente visualiza, né. Então, esse cuidado, né, tanto, né, com o cabelo, com a pele, né, a questão de maquiagens, né, como que nos últimos anos, né, vem essa reivindicação por maquiagens para pessoas de pele negra, né, porque até o próprio, né, cabelo, né, não tinha, né, tantos produtos para cabelos, né, como tem hoje, né, para cabelos naturais afro, né, hoje em dia existe toda uma indústria, né, que está enxergando que as pessoas negras são consumidoras e que é um nicho de mercado, né, e que as pessoas negras se cuidam, sim, né, que elas não são desleixadas, que elas têm cuidado, sim, só que são cuidados um pouco diferentes, né, não são exatamente, né, totalmente diferentes, mas existem alguns cuidados específicos para as pessoas negras, né, o cabelo afro, né, ele tem uma textura diferente do cabelo liso, né, então ele requer nutrientes diferentes do que um cabelo liso requer, né, para poder ficar saudável, hidratado. Então, as indústrias, né, estão se apropriando disso, né, porque elas estão vendo que existe esse mercado, as pessoas negras têm esse interesse, têm dinheiro para gastar, e então estou começando a investir mais nisso, né, também nos produtos para pele, na maquiagem, no vestuário, né, a gente tem visto agora, tá crescendo bastante o mercado de vestuários, né, com tecidos e estampas africanas, né, para enaltecer essa ancestralidade africana. A questão da alimentação também sempre foi né, uma questão, né, de como, né, o negro ele é visto, né, como o pobre na sociedade, né, ele vem mesmo de um lugar, né, socioeconômico mais marginalizado. Então pensar que essa pessoa então não precisa se preocupar com a alimentação, ela tem que se preocupar com outras coisas. Então, o que ela comer tá bom, né? Importante é não passar fome, mas então a gente começa a perceber, vem vários movimentos, agora até o movimento, né, vegano popular, de ensinar, né, até nas próprias comunidades, que se pode fazer uma horta comunitária, que pode se prezar por uma alimentação mais saudável, né, até mesmo isso vem também da nossa ancestralidade, né, porque essa relação mais harmoniosa com a natureza, isso já vem desde a África com a gente, né, então, uma falácia achar que, né, arroz, feijão, a farinha, e para o negro tá bom demais, porque já é o suficiente, e então, realmente, existe toda essa preocupação, né, de começar a ter esse conhecimento, né, sobre a alimentação, porque isso também vai trazer um fortalecimento maior para o nosso corpo, para o cabelo, para a pele, para tudo, né, então tudo está interligado. E a questão da saúde mental também, que isso, né, tem sido muito falado também, e é muito importante porque, né, a gente vem, né, de um histórico de desumanização, né, de marginalização e de preconceito para com as pessoas negras, e isso afeta diretamente a saúde mental das pessoas negras, né, quando elas têm a sua estética negada,
elas sofrem esse racismo, esse preconceito, então isso atinge, né, a autoestima e a saúde mental das pessoas negras, né. Então é muito importante esse autocuidado, né, com todos esses aspectos e outros também, e eu vou passar aqui, deixa eu ver o tempo aqui, ainda está no tempo, passar uns vídeos curtinhos aqui para vocês, né, já que uma oficina a gente infelizmente não pode estar presencialmente, né, seria interessante a gente poder fazer, né, trabalhos manuais, alguma coisa assim pessoalmente, mas como a gente não pode, eu selecionei alguns vídeos aqui curtinhos para a gente ver, né, falando sobre essas questões dos cuidados, né, esses primeiros aqui sobre o cabelo, deixa eu ver se vocês vão ouvir, eu vou aumentar aqui o som. Peraí. Foi, deixa eu botar aqui. Tá errado. Não é isso, não. O que que tá? Não sei o que aconteceu que tá com medo. Deixa eu ver aqui. Aqui. O que é isso, gente? Meu Deus. Nossa, gente. Nenhum desses. Ok.
Não sei por que não está em... Isso. Ai, ficou alguma coisa errada aqui, gente. O vídeo. Deixa eu voltar aqui. Esse vídeo é tão legal. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Pelo menos esse vídeo. A Mona Lisa é dermatologista e ela se especializou em peles negras. Realmente precisa que a gente... Quais os cuidados essenciais com a pele, né? O que a pele realmente precisa, o que a gente realmente precisa ter desse resposta do vídeo. Por mais que você tenha visto aí milhões de vídeos, milhões de pessoas aqui no Instagram, várias classificações, a pele realmente só precisa de 3 para ficar saudável, rotina básica. Só precisa de 3 passos, que é limpar, hidratar, proteger um pouco branco, mas é isso que você precisa. Número 1, limpeza. Um sabonete, um gel de limpeza, ou em barra, não interessa. Um sabonete que você goste, seja adaptado para o seu tipo de pele, que não resseque demais e também não deixe a sua pele brilhosa. No geral, a gente indica a limpeza 2 vezes ao dia, manhã e noite. Não precisa mais que isso, saltar os serviços, mesmo que a sua pele seja oleosa, que a gente indica limpar 2 vezes ao dia. E a limpeza mais importante, gente, é no fim do dia, tá? Antes de dormir. Essa é a mais importante, porque no mínimo a gente passou um hidratante, ou protetor solar, ou usou uma maquiagem, ou ficou o dia inteiro exposto à poluição. Então, a sujeira que vai ser acumulada na pele durante o dia é muito mais intensa. Então, foquem bastante, deem atenção nessa limpeza. Segundo passo é hidratar. Todas as peles precisam de hidratação, inclusive as peles oleosas. E aí também o mesmo esquema, escolher um hidratante que seja adequado para o seu tipo de pele, que tenha uma textura mais adequada para o seu tipo de pele, que não deixe sua pele brilhosa e também não deixe sua pele ressecada, que é uma função de hidratar. E por fim, tão negligenciado o protetor solar. Gente, o protetor solar é essencial, tanto para prevenir doenças como também para o envelhecimento. Então, se você está aqui no meu Instagram, provavelmente você gosta muito de produtos de beleza, quer identidade, quer aquela vitamina C, tem cera, tem tônico diferentão, mas nada disso faz sentido se você não proteger sua pele do sol. Porque o sol é um fator que mais envelhece, que mais oxida a pele, causa doenças negativas. Então, a proteção da radiação solar é um passo essencial. Sempre digo que a melhor quantidade é protetor solar. E aí, protetor solar é a coisa que mais você tem que gostar. Tá? Você tem que escolher um produto que seja legal, que você gosta do gosto do cheiro, que não seja um saco passar, que você fique incomodado com ele durante o dia, porque senão você não vai usar. Né? O fator de proteção, gente, maior que 30 já está ótimo, tá? Principalmente para exposições que a gente faz no dia a dia, né? Para dentro de casa, está trabalhando, vai de um lugar para o outro. Mas se você trabalha exposto ao sol, ou vai na praia, isso aí é realmente bom, um fator de proteção mais alto. Em relação ao cor e sem cor, aí é uma grande controvérsia, tá? Não tem um veredito, mas já se sabe que o protetor solar ele protege
Deve ter ficado um pouco baixo, mas esse vídeo pelo menos tinha uma legenda. Os outros vídeos, infelizmente não vai dar, porque vocês não vão conseguir, o áudio ficou atravessado, não sei porquê. Mas, depois também, se vocês quiserem, então, tem muitos, né, influencers na internet, né, esse que eu mostrei foi da Mona Lisa, né, ela é dermatologista, dá várias dicas na internet, né, a Maria Machado, ela dá várias dicas também de pele, mas de maquiagem, eu gosto muito dela, e aí tem a Camila De Lucas também, que tá bem alta agora, a Gabi de Pretas, né, que eu amo ela, também é bastante conhecida já, tem a Relaxa e Fofa, que dá várias dicas de moda também, para tamanhos grandes, a Maju também, adoro ela também, ela dá várias dicas para cuidar do cabelo, e tem os meninos aqui também, o Matheus, o Lucas, o Kaique. O Lucas, ele dá várias dicas também de cuidados e de roupas, né? O Matheus também dá várias dicas de roupas, né, diferentes. E é isso, tem vários outros, né, que não tinha como trazer todos, mas eu trouxe alguns, assim, que são um dos que eu mais gosto, mais sigo, para assim, de dica para vocês. Mas tem uma variedade muito grande, sigam, né, eu coloquei aqui ainda valorize o trabalho das pessoas pretas, valorize o trabalho das transistas, né, procurem, né, profissionais negros, e é isso. E, bom, para finalizar, né, a minha proposta, né, para a gente poder debater, discutir aqui, seria a gente pensar, né, nos lugares onde as pessoas negras estão ocupando, né, na nossa sociedade, e como essas pessoas estão ocupando esses espaços, né, como que são a estética, né, dessas pessoas, né, e aí eu coloquei aqui algumas fotos, né, para vocês pensarem, né, então, por exemplo, aqui, né, a figura 1 e a 5, né, nós temos, né, podemos dizer, dos executivos, né, trabalhando, né, de terno, e aí a gente vê que, né, eles têm uma estética, né, a mulher está com cabelo liso, né, um cabelo liso curto, as unhas estão, né, sem cor, né, sem a pintura, uma maquiagemzinha básica, o homem a gente vê que está com cabelo baixinho, batidinho, não está com cabelo, né, afro também, nenhum dos dois, né, nesse ambiente, né, mais corporativo. Nós temos aqui também a figura 4, né, uma imagem, né, de empregadas domésticas, né, que é uma profissão que ela, né, traz resquícios, né, ela vem com uma herança mesmo, né, do período escravocrata, né, das mucamas, das amas de leite, né, então, nós vemos que, né, a maioria das empregadas domésticas no nosso país são mulheres e são mulheres negras, né, então é uma profissão que tem gênero e tem cor. Nós vemos aqui também, né, no mundo da moda, da beleza, né, e até artistas, né, televisão, tudo. Aqui a 3 nós temos, né, que nossa última Miss Universo, né, que uma mulher negra, com cabelo curto, né, que venceu, mas que a gente sabe que não é a maioria nas passarelas de moda, não é a maioria nas capas de revista, né, e nós temos aqui também, né, eu coloquei outros 2 aqui, né, também de terno, mas com o cabelo, um cabelo natural, ou está com um dread no cabelo, e aí a gente, né, se pergunta, né, onde que a gente, quais são os lugares que a gente vê, né, essa estética, né, da negritude nesses postos de altas hierarquias em empresas, né, de comando, de executivos. Opa. E por último aqui também, né, tem a foto do... esqueci o nome dele agora, mas ele passou na USP, né, para fazer faculdade na USP, e ele sofreu bastante preconceito, né, quando foi, e
justamente, né, pelas roupas que ele usa, né, pelo estilo dele, né, vem de uma periferia de São Paulo, e repercutiu bastante também quando ele postou, né, nas redes sociais, né, um funkeiro que conseguiu passar na USP, que foi para a universidade, e aí pensar, né, que até dentro da universidade, um lugar que a gente diz que a gente é mais aceita, né, essa estética é mais liberal, mas ainda assim, quando vem uma pessoa diferente do que até do padrão de diferença que a gente está acostumado, ainda assim existe um estranhamento e um preconceito, né, uma recusa de aceitar o diferente naquele espaço, né, e, enfim, então, né, a minha proposta era justamente a gente pensar, né, quais são os lugares que as pessoas negras vêm ocupando na nossa sociedade, quais são as pessoas negras que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa convivência, né, se nós estamos enxergando as pessoas negras em postos de comando, em quais são os cursos nas universidades que nós estamos vendo pessoas negras, né, quais são os trabalhos que nós estamos vendo, e como que essas pessoas apresentam a sua estética nesses lugares, nesses espaços. E aí, bom, deixei aqui, né, para vocês uma leitura complementar, depois se vocês quiserem dar um print na tela, né, para poder embasar mais teoricamente tudo isso que foi falado aqui. Mas e aí, é isso, gente, eu agradeço e abro para os comentários, perguntas. Primeiramente, já agradecendo, né, a professora Juliana pela excelente contribuição, excelente colocação, né, de tudo que foi dito, e eu acredito que todos podemos concordar que foi muito bem dito, e são coisas que a gente consegue visualizar na nossa realidade no dia a dia, né. No começo eu não falei, mas eu também sou transista, então eu identifico muito com as minhas clientes essa questão do quanto que a gente lutou contra nós mesmos, contra aquilo que é a nossa essência, e que muitas que passaram pela transição, alguém até colocou aqui no chat que é traumático, na minha opinião, é doloroso, porém libertador, porque de fato é quando muitas dessas mulheres conseguem identificar essa ligação com a ancestralidade africana, passar a refletir sobre questões raciais, que são coisas que antes, por essa falsa imagem de tentar se enquadrar no padrão europeu, tirava das pessoas também o direito de questionar esse tipo de injustiça social a qual as pessoas negras são submetidas, né? O que evidencia mais uma vez o quão grave é esse desligamento da identidade, o quão importante que é essa identidade. E aí, para a gente já começar o debate, né, eu fiz 3 pequenas pontuações, que é a questão que a professora Juliana trouxe a respeito da liberdade que a gente tem na universidade, como ela bem colocou, entre aspas, porque, embora de fato é um ambiente onde a gente encontra apoio para se aceitar mais, discutir mais e se valorizar, infelizmente, a gente ainda encontra dificuldades, a gente ainda encontra olhares de estranhamento a respeito da nossa estética. E foi legal isso que ela trouxe a respeito do cabelo e da diferença entre homem e mulher, porque, de fato, principalmente nesse tempo em que muitas pessoas passaram pela transição capilar, o cabelo acabou se tornando a principal referência estética de identificação de uma pessoa negra, né? E perceber estranhamento ou a dificuldade das pessoas em se referir ao cabelo, não saber muito bem como se referir ao cabelo, à cor da pele, você vai percebendo traços sutis e, às vezes, nem tão sutis assim da questão do preconceito racial mesmo escondido, né? Então, pontuar esse contraste entre a liberdade que a gente encontra na universidade comparado com as exigências do mercado de trabalho, porque você entrar na universidade e ser incentivado a se libertar e depois sair em busca do emprego no qual você
precisa se enquadrar novamente, é bem complicado. Eu tinha até comentado com a professora Mariana sobre essa recepcionista, né, que trabalhava numa clínica, e a justificativa que eles utilizaram, deixa eu só acender a luz aqui que está ficando escuro. A justificativa que eles utilizaram é que as tranças não se enquadravam no que eles chamaram de dress code, ou seja, código de vestimenta da empresa, né? E por que que não se enquadrou? Porque era uma empresa voltada para pessoas brancas, provavelmente, médicos brancos, provavelmente, e provavelmente eles esperavam que esse tipo de penteado causaria algum estranhamento, né? Por que que causaria estranhamento se é algo que não afeta em nada a capacidade técnica da pessoa enquanto profissional? E eu penso, inclusive, que é algo que a gente deve discutir, porque para a gente, enquanto mulher, você estar bem com a sua autoestima te faz ser uma pessoa mais produtiva. E é algo que, aparentemente, as empresas não se atentam para isso, tentando fazer com que as pessoas deixem totalmente aquilo que elas valorizam como importante para se sentirem mais bonitas em prol da entrega para o trabalho, sendo que o trabalho é só uma parte do nosso dia, só uma parte da nossa vida, né? Outro ponto é a questão das cotas nas empresas, que esse ano trouxe muita polêmica, né, a respeito do trainee do Magalu. Teve também um específico da Ambev para pessoas negras, e a fala polêmica recente do Nubank, que não iria nivelar por baixo, né, se referindo à contratação de pessoas negras, se eximindo da responsabilidade de identificar que existe, sim, uma diferença no formato da sociedade, em termos de estrutura, impedindo com que as pessoas negras tenham a mesma oportunidade que o branco tem para chegar dentro de um banco, dentro de uma fintech. E foi muito rebatida, né? E isso faz a gente pensar também para onde é que a gente está levando o nosso dinheiro enquanto pessoas negras, porque a gente precisa observar isso também, que é o que você falou de valorizar, né, o trabalho das pessoas negras, e hoje os negros estão em todas as partes e podem continuar conquistando mais espaços. Então, cabe a nós também buscar dar mais oportunidade, mais vezes para essas pessoas. E, por fim, a respeito do código de vestimenta e perfil adequado para determinados cargos de trabalho, né, que é se perguntar até onde as empresas podem ir. Porque eu estava vendo uma matéria essa semana, antes tinha nos requisitos das vagas de emprego, o termo boa aparência. E isso foi extinto pelas leis trabalhistas, não se pode mais usar esse termo de boa aparência, mas isso simplesmente mudou para outras coisas. Eles maqueiam esse boa aparência em outras coisas ou não mencionam, mas excluem no momento da entrevista ou no momento em que, no caso dessa recepcionista, foi aceita porque estava dentro de um padrão. A partir do momento que ela saiu desse padrão, ela já não foi aceita mais. Então, depois de ter colocado isso, eu vou dar a oportunidade agora, primeiro para a Cristiane Bento, que foi a primeira a levantar a mão, e a próxima é a Ana Carolina. Se alguém mais quiser contribuir, pode clicar no botãozinho aí de levantar a mão que vai aparecendo aqui na lista, e depois eu volto para a professora Juliana. Cristiane? Boa tarde, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, ouvi. Então, eu sou Cristiane, eu moro na cidade de Mar de Espanha, sou professora de língua portuguesa, fui aluna, né, da UFJF, e eu queria falar sobre a transição. Muitas vezes, né, e eu me incluo nesse caso, a minha mãe não me deu opção de escolha, porque ela foi educada a alisar o cabelo. Então, muitas vezes, quando a mulher negra ela começa a fazer um alisamento,
é porque ela só teve essa opção, ela só aprendeu assim, ela só conseguiu se enxergar assim. E foi um processo de transição, no meu caso, bem doloroso mesmo, porque a gente tem a nossa autoestima realmente colocada à prova nesse momento, né? Fica um conflito entre você seguir as suas ideologias ou você seguir o que a sociedade espera de você, né? Graças a Deus eu consegui, hoje o meu cabelo é natural, mas, como a Olina falou, é uma libertação, porque você, quando, no meu caso, eu comecei a perceber muitas outras coisas relacionadas à minha raça, né? Inclusive essa questão da minha mãe só ter aprendido um lado da história, né? Um lado da estética, um lado da autoestima. E cabe a gente, eu já tenho filhos, né? Cabe a gente que tem filhos começar a oferecer os dois lados para os nossos filhos, né? E sempre enaltecer as nossas belezas, as nossas conquistas, as nossas histórias naturais. Era isso que eu queria falar. Obrigada, Cristiane, pela sua participação. Tinha uma outra pessoa na lista, mas sumiu aqui da lista. Eu não sei se a pessoa desistiu de falar, mas deixo aberto aí a vez. Não, sou eu não desisti não, eu só abaixei porque já estava inscrito, vamos dizer assim. Mas eu sou Ana Carolina, né? Eu sou estudante do curso de Ciências Econômicas da UFJF. E essa questão da estética negra é uma questão que acho que para toda pessoa negra, mas principalmente mulheres, pega desde muito cedo, né? Tipo, desde a primeira infância. Então, na minha primeira infância, eu odiava o fato de ser negra, e sem que ninguém nunca tivesse me ensinado explicitamente isso, sabe? E eu sou filha de um casal interracial, então minha mãe é uma mulher negra e meu pai é um homem branco dos olhos verdes, e eu falava que o meu sonho, eu queria ser branca dos olhos verdes, do cabelo liso, sem que ninguém tivesse ensinado explicitamente, mas isso estava na TV, estava nos brinquedos, estava nos desenhos, estava em tudo, entendeu? Então, a sereia era branca, a fada era branca, todos os personagens eram brancos, as princesas, e depois, conforme eu fui crescendo, ainda que eu gostasse da minha cor, e que eu fosse aprendendo a gostar do que eu era, do que eu sou de fato, eu sempre fui elogiada pelo que eu não sou. Então era assim, mas você é bonita, porque você é uma mistura, porque você não é negra, você é morena, porque seu cabelo não é crespo, seu cabelo misturou, ele é cacheado, porque você é negra, mas você tem os traços finos. Então, acho que quem já participou de outros eventos, eu sempre faço questão de falar disso, porque a gente não pode aceitar que nos elogiem pelo que a gente não é. Então, as pessoas elogiam a gente pelo que a gente não tem de negro, sabe? Então, isso é uma coisa que, com o tempo, vai fazer com que você queira esconder os outros traços. Porque a ideia é de que quanto menos negro você for, mais bonito você vai ser, né? E entre pessoas de pele mais retinta ou que tem o cabelo mais crespo, eu acho que muitas vezes a pessoa não busca nem ser aceita. Às vezes ela quer passar despercebido, sabe? Eu sinto que o empoderamento da pessoa negra, principalmente da mulher negra, da estética negra, você chegar com o cabelo Black Power num lugar, você não passa despercebido, sabe? As pessoas vão te perceber. E aí, o medo da consequência do que vem a partir do momento que a pessoa te percebe. Então, você usar uma estampa étnica, as pessoas vão te perceber. Então, você não consegue passar assim, só mais uma pessoa. Você é uma pessoa negra se colocando enquanto pessoa negra. Então, acho que as coisas acabam sendo muito mais agressivas, sabe? E a questão dos negros de pele, por isso que eu falo que quando eu encontro uma pessoa negra de pele clara e que não se identifica enquanto negra, eu falo que eu não tenho a coragem de falar para ela que ela é negra e de pressioná-la a se posicionar enquanto pessoa negra, porque ela está vivendo o processo dela, sabe? E ela ainda está num momento, numa zona de conforto. E aí não sou eu que vou tirar ela naquele momento, sabe? E
É isso, eu acho que a gente tem que, principalmente pensando nas próximas gerações, criar crianças que sejam elogiadas por serem negras, e não pelo que elas não têm de negras, né? Assim. A Cristiane comentou aqui, Ana, que ela... Eita. O sonho de ser Paquita, né, gente? É, bem da minha geração, né? Eu acho que as pessoas, elas, quando fazem esses elogios, é para a gente entender assim, alegrem-se, vocês não são negras, né? Acho que eles querem meio que nos consolar, e na verdade funciona como o contrário. Somos negras e somos bonitas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de entender essas coisas para a gente não internalizar e não propagar, o que também é ruim. Eu ouvi muito que eu tive sorte que minha mãe casou com uma pessoa branca. Então, assim. Isso de, né, casar com uma pessoa branca é bem a redenção de Cã, né? De que era esse o ideário, né, de branqueamento, né, das gerações. Mas é isso, assim, né, tudo que vocês falaram é bastante pertinente, né, essa questão, né, da infância, né, então, acredito que hoje, né, a gente tem uma possibilidade de fazer diferente com as nossas crianças e com os nossos jovens, porque esse debate está bem latente na sociedade, né? Nós temos aí agora, né, as redes sociais que faz com que a gente consiga, né, ter acesso, né, a informações que não tínhamos antigamente, né? Então, assim, eu digo, eu também sou, né, filha, né, de né, um casal interracial, e eu também, né, desde de nova, né, eu sempre quis, né, ter o cabelo liso, sempre, né, nunca gostei, né, dessa minha negritude, né, então, e por mais que a minha família exaltasse, né, essa beleza, não tinha como, porque eu vivia, né, no meio, meus pais são separados desde muito nova, e então eu convivi com a família da minha mãe, que é branca, muito mais do que eu convivi com a família do meu pai. Então eu estava ali permeado de pessoas brancas e eu era diferente, né? E a gente não quer ser diferente, principalmente quando a gente é criança, a gente quer, né, a gente vê uma pessoa como referente e a gente quer ser como aquela pessoa, né? E aí é isso, né? O programa da Xuxa, a Eliana, tem mais uma loura que eu esqueci agora quem é, mas enfim, né? Nessa geração, essa infância, né? Essas foram as nossas referências, né? Eram mulheres brancas, loiras, dos olhos claros, né? E a Barbie, né? Outro dia eu vi fotos, né, de quando eu era mais nova, eu só tinha bonecas brancas, né? Então, assim, você vê os desenhos, as representações são crianças brancas, os materiais escolares tem lá o desenho, as crianças brancas. Então, assim, isso vai injetando a nossa subjetividade, né? De que aquilo é o bonito, aquilo é o ideal, é aquilo que a gente quer alcançar. Então, não adianta sua mãe falar para você, mas o seu cabelo é tão lindo, por que você vai alisar? Sendo que você está vendo todo mundo e você fala, não, mas não é lindo, né? Outras pessoas vão falar que isso é feio. E quando você está na escola, né, a escola é um lugar que a gente precisa muito, principalmente, né, nós, enquanto educadores, assim, né, que a Cristiane disse também, essa responsabilidade, né, que enquanto educadores a gente tem, né, com as crianças, né, de não tornar a escola um local de mais opressão para essas, né, porque a gente precisa dar espaço, né, dar o afeto e o carinho também para as crianças negras, né, e mostrar que é bonito, né, e não que ela é diferente, então não é ela que vai ser
a princesa da escola, a rainha, né? Então, essa subjetividade, ela vai construindo, né, ao longo das nossas vivências, das nossas experiências, né? E quando a gente é criança, adolescente, a gente está em formação, né? Então, é muito importante a gente dar esse norte, né, para os mais jovens, né? E assim, né, para que as próximas gerações não venham, assim, né, com tanta bagagem negativa, né, como as nossas gerações tiveram, né, então, assim, eu vejo uma potência muito grande nessas novas gerações, né, e espero que realmente, né, nos próximos anos, né, as próximas gerações venham com essa autoestima lá em cima, essa negritude, esse orgulho, né, essas raízes, e é isso, mas alguém ia perguntar alguma coisa? Bom, acho que a Oline caiu, então vou ajudar aqui na condução. Catarina, gostaria de falar, se quiser, pode abrir o microfone. Seu microfone abriu, mas a gente não te ouve, Catarina. Catarina, acho que tem algum problema, a gente não está te ouvindo. Eu não estou ouvindo também, não. Talvez ela queira escrever, mas não. Pode ser, Catarina, se quiser tentar. Deu um probleminha no microfone. Se você quiser posicionar por mensagem. Se tiver mais alguém que quiser fazer uma pergunta, a gente vai aguardando a Catarina comentar. Tem mais alguém, pessoal, que quer comentar? A Flávia Carvalho levantou a mão. Mas não te ouve, Catarina. Catarina, a gente vê a sua imagem, mas a gente não consegue ouvir. Se você sair e entrar de novo, eu acho que pode resolver. Enquanto isso, a Flávia está perguntando aqui no chat como foi a recepção dos professores em relação ao seu tema de pesquisa? Então, eu tive a grande honra e sorte de conhecer uma professora que estuda sobre raça, sobre gênero, né? E quando eu conversei com ela, né, a gente estava fazendo iniciação científica, né? E eu estava passando pela transição capilar, eu já estava há quase um ano fazendo a transição, e estava passando, né, por toda essa turbulência, né, essas dúvidas, indecisões, e eu me fazia esse questionamento, né, do que seria da minha vida após a universidade, né, como que as pessoas me veriam, né, no mercado de trabalho. E então eu conversei com ela e falei que queria, né, fazer uma pesquisa, entrevistar, né, pessoas que estivessem passando pela transição e como que foram a reação, né, do mercado de trabalho, né, das organizações. E ela me recebeu de braços abertos, super gostou do meu tema, né, porque ela a tese de doutorado dela foi sobre empregadas domésticas, né, sobre gênero e raça. E então, quando iniciei, eu nem imaginava que eu ia me adentrar tanto assim nas questões de raça, né, e de gênero, e realmente foi um aprendizado muito grande. Então, assim, eu tive, né, essa experiência da transição junto com esse aprendizado teórico, né, de entender, né, comecei a entender muitas das coisas que eu estava vivendo e que comecei a aprender a dar nome, né, às coisas, né, e
Inclusive, quando eu comecei a pesquisar, né, ela me apresentou o trabalho da professora Mariana, né, que ela estava, né, fazendo doutorado e tinha apresentado no congresso o trabalho, né, que depois ela já fez a publicação na revista, né, uma dessas leituras que eu coloquei para vocês, e então, né, eu li o trabalho dela, né, então deu esse gás, assim, né, de ver que não, faz sentido, né, o que eu estou estudando dentro da administração, mas, assim, de fato, outros professores deram aquela torcida, assim, né, de cara, né, existe essas disputas, né, epistemológicas, né, dentro da academia, na administração, como em qualquer outra, né, então é isso, assim, né, eu venho de uma área crítica, né, dos estudos em administração, então sempre tem alguns que, né, dá aquela olhada, assim, de que isso não é administração, mas não tem problema não, a gente está aqui para incomodar mesmo. Acho que agora o meu microfone está funcionando, né? Tá, agora estou ouvindo. Ok. Bom, boa noite, né? Acho que já está escuro, boa noite a todos, boa noite. Tenho acompanhado esse evento, né? Já essa semana, o convite do professor William, tem convidado todo mundo, e estou adorando, nossa, nunca vi tantas mulheres lindas, né? Talentosas aí, assim, por este mundo, né? Mas eu não guardei o nome da menina que falou aí sobre o cabelo, né, que ela não gostava de ser negra, né, quando era criança, e aí eu queria, assim, por exemplo, isso acontece, né, não só pelo fato de ser negra, eu, por exemplo, sou branca dos olhos azuis, e eu sofri muito, eu fui, até os 20 e tantos anos, eu não gostava, eu odiava meus olhos, por ser azuis, por ser chamada direto pela vizinhança, pela família, de gata-guarda e zóio branco, né? Zóio branco e gata-guarda. Então, eu entendo um pouquinho, né, desse preconceito, né? Porque onde eu cresci, basicamente 90% eram pessoas bem morenas ou negras. E assim, então eu era, por ser branca e ser clara, né? Então, lá quando eu era criança, era um ser estranho, né? Tanto que minha mãe falava, eu nunca ia arrumar um casamento, e quando eu fiz 12 anos, eu ganhei um óculos escuro para tampar os olhos, porque senão as pessoas não podiam descobrir que eu tinha os olhos claros. Então, eu estava dizendo que eu entendo um pouquinho dela, né? E aí eu fiz crescer, já tinha uns 14 anos, fiz permanente no meu cabelo, várias vezes, para tentar enrolar o meu cabelo, porque todo mundo tinha o cabelo enrolado, na região eu não tinha o cabelo enrolado. Aí era chamada de gata-guarda porque tinha o cabelo muito lisinho, era muito branquinho e tinha zóio de gato, né, que é o olho claro. Então tinha esse preconceito também ao contrário, né, que era esse preconceito ao contrário também, né, de um pouquinho. Aí claro, só depois que eu cresci, que eu saí fora, fui para uma universidade assim que eu, né, vi que tinha mais pessoas, comecei a me aceitar, né? E aí eu só estou querendo colocar assim que aí a questão do não aceitar, né? Independente, claro, hoje eu vejo que para os negros é muito mais difícil ainda depois de adulto, certo? Enfrentar o problema que a gente está enfrentando aí, esses problemas sérios. Mas quando é criança, aí olhando assim, né, eu entendo um pouquinho, bem um pouquinho, de como sente. Por isso que essa questão da discriminação, uma coisa que me deixa muito, como fala, é uma luta que a gente tem que batalhar para acabar, porque independente se é negro ou se é pobre, né, também que é outro problema, né, ou se é mulher, né, e aí a gente tem que lutar contra isso. Eu, assim, sempre procuro participar, estimular e tudo mais, mas não sou uma pessoa engajada devido ao percurso da vida, mas eu gostaria de ser mais. Né? Mas eu queria só parabenizar, só colocar um pouquinho da experiência e parabenizar vocês pelo esse trabalho
né, e por essa luta, né, e que tem que ir em frente, que a gente só vai ter um Brasil quando a gente tiver uma nação brasileira, né, e nós temos nichos, né, colônias, né, brancos aqui, japoneses ali, negros aqui e tal, essas colônias, enquanto a gente não misturar, não ser uma raça só, e ver como um povo só, né, que seja branco, que seja negro, que seja japonês, mas nós somos um povo, que todos os direitos iguais, a gente não vai ter um Brasil de fato, né, uma nação brasileira, né. Isso aqui é isso. Parabéns para vocês. Obrigada, Catarina. A Catarina tocou num ponto que eu acho importante a gente falar aqui, que é justamente sobre a diferença, né, entre preconceito, discriminação e racismo, né? Justamente, né, quando a gente, Noel estava falando, né, que sofreu preconceito quando criança, né, a própria palavra já diz, né, preconceito, né, então o preconceito ele vem justamente dessa ideia preconcebida sobre o outro, né, sobre o que o outro deveria ser, o que o outro é, né, e nem sempre, né, é onde surgem os estereótipos, né, então, assim, existe aquele estereótipo, o estereótipo da loura burra, o estereótipo do baiano preguiçoso, o estereótipo do carioca malandro, aí tem o estereótipo do negro bandido, né? Então, existem todos esses estereótipos, né, que geram esse preconceito, né? Então, assim, todo mundo está fadado a sofrer preconceito, né? Porque o preconceito é justamente isso, né? É uma ideia que o outro tem errada, né, daquele sujeito, porque ela vê aquele sujeito com aquele estereótipo, né? E a discriminação é quando a pessoa, né, tem uma ação sobre aquele preconceito, né, então ela vai discriminar as pessoas, né, vai dar oportunidade para umas e para outras não, de acordo com esse preconceito que ela tem enraizado, né, na cabeça dela, e aí tem, né, aí a gente vai falar já dentro, né, do mercado de trabalho, né, como as meninas apontaram, né, a questão das vagas, né, de emprego, né, que coloca lá que tem que ter o padrão clean, né, que a gente sabe que esse padrão clean, né, o cabelo liso, né, enfim. E quando a gente fala em racismo, a gente está falando em estrutura, né, nós estamos falando de uma estrutura da sociedade, né. A nossa sociedade brasileira, ela veio de um passado colonial escravocrata, né, então nós temos essa herança colonial até os dias de hoje, né, então, quando a gente vai falar de racismo, a gente está falando de racismo na nossa estrutura social, né, quais são os lugares que a população negra está, nós estamos falando de uma estrutura econômica, jurídica, né, então, quando a gente vai ver o judiciário, né, vários casos, né, de racismo que a gente já viu esse ano mesmo, né, que, né, teve uma condenação falando, né, que foi condenado por ser negro, né, então, a própria violência policial, né, que nós temos, a guetização, as favelas, né, quem é a população maioria que está nessas favelas é a população negra, as pessoas que estão que são as maiores pessoas analfabetas, são pessoas negras, as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, a maioria são pessoas negras, né, então, assim, quando a gente vê todo esse cenário, né, que coloca essa população nesse lugar, né, de vulnerabilidade social, aí que sim nós estamos falando de estrutura, nós estamos falando de racismo, né, o racismo é essa estrutura, né, quando a gente vê, tanto é que existe essa diferença de injúria racial e racismo também, né, então, é importante a gente pontuar, né, essas diferenças para a gente não cometer equívocos de querer equiparar, né, uma situação com outra, assim, né, mas foi bom, né, lembrar que é bom que a gente já entra nisso, e eu ia falar outra coisa que a Catarina disse também, mas acho que agora eu esqueci, eu estou assim. Sobre a questão da formação de nação, não? Sim,
É verdade. Em relação a isso que eu só discordo no sentido de ser uma raça única. Eu acho que o grande não é uma raça, potencial do nosso uma país é a igualdade. diversidade. Sim, a igualdade, com Uma certeza. igualdade entre as diversidades. Igualdade de oportunidades, é isso que a gente precisa, né? Igualdade de tratamento, igualdade de oportunidades. Mas o nosso a grande beleza que a gente tem que exaltar do nosso país é a nossa diversidade, né? Exato. Então, nós temos todas as ferramentas, né, para que a gente seja um país igualitário, né? Mas, infelizmente, né, o que a gente vive, na realidade, é esse mito da democracia racial, né? Na verdade, nós não somos todos iguais e não precisamos ser todos iguais, né? O que a gente precisa mesmo é aprender a conviver com as diferenças, respeitar e exaltar essas diferenças, né? Que é o que transforma, né, nosso país aí nessa grande nação diversa e plural. Bom, pessoal, eu queria comentar que foi um evento brilhante, as respostas também foram incríveis, então quero só contribuir, né, um pouquinho com isso que a Juliana comentou agora. Como é importante a gente pensar nas questões das estéticas para as experiências, né, entre os grupos diferentes, né, então a gente não pode equalizar isso, né. A professora Shirley Tate, né, uma socióloga britânica hoje radicada no Canadá, ela vai colocar a beleza como um organizador social, né, então veja, disso tudo que a gente está falando aqui, a beleza coloca quem vai entrar num banco e quem não vai, a criança que vai ser abraçada e aquela que não vai, quais corpos podem ocupar certos espaços, né, quais vão ser quistos ou não, quais aqueles que vão estar vivos ou não, né, então a gente tem que olhar, e é muito importante mesmo essa diferença do preconceito, né, para discriminação racial, né, e é muito importante, Catarina, eu acho que na fala, assim, às vezes a gente observar para quais palavras a gente está usando, né, dentro dessa lógica da igualdade, das raças ou não, porque o Brasil foi um país onde a gente quis um projeto de raça única, né, então a gente, como o professor Marcelo Paixão fala, fomos antropofágicos nesse sentido, porque aniquilamos as identidades indígenas, aniquilamos as identidades negras, né, e é isso que a Juliana falou, né, a gente tem que pensar nisso como diferença, né, como a gente pode valorizar todos esses grupos, né, sem querer apagar essas diferenças, né, convivendo, né, e reivindicando, sim, essa igualdade, o tratamento igual, as mesmas oportunidades, né, mas sem aniquilar esse sujeito e as suas, né, diversas experiências, né. Bom, pessoal, o professor William já está colocando aqui no chat, então eu gostaria de fazer essa fala final, primeiro agradecendo enormemente a Juliana, que é uma querida e uma pesquisadora potente. Em breve, Olinda está escrevendo um livro, que agora já está publicando artigo até internacional em inglês, então faço votos, né, que tenham muito sucesso, né, e foi muito importante tê-la aqui falando, né, para a nossa universidade, e mediada pela Oline, que também é uma pessoa incrível, que tem um trabalho incrível e uma aluna também incrível. Então, eu gostaria de agradecer enormemente a participação das duas, né, por terem aceito esse convite, por terem conduzido de forma brilhante essa oficina de hoje. Fazer o convite, né, essa atividade, ela foi pensada dentro do GRES, né, que é o Grupo de Estudo de Relações Raciais, Estado e Sociedade. Então, aqueles que quiserem continuar conosco, dialogando sobre como, né, raça é esse organizador social, como tangencia políticas públicas, falando também dos privilégios, né, da branquitude dentro dessa sociedade. É um convite, né, tem no site do nosso Campus GV tem uma notícia sobre o nosso grupo de estudos, com todas as informações
para quem quiser fazer contato conosco. E agradeço, né, todos aqui que estão ouvindo, e a gente fecha, porque em breve tem às 19 mais atividades aí, conforme o link que o professor William disponibilizou. Então, mais uma vez, agradeço Mariana, Juliana, belíssima Eu que fala. agradeço. Oline também. Agradeço a todos vocês que participaram deste encontro de hoje. Vai estar disponível no YouTube breve, muito breve. E daqui a pouquinho, realmente, vai continuar a nossa semana. Acho que está sendo uma semana muito enriquecedora, né? Todos os minicursos até então, e essa oficina de hoje vem coroar com bastante beleza, profissionalismo, profundidade nos assuntos, nos temas, né? E a gente fica muito gratificado por isso, mesmo que agora a gente não tenha uma quantidade grande de pessoas participando neste momento, mas a gente vai estar oportunizando outras pessoas, porque quando a gente coloca no YouTube, a coisa modifica, aí a gente consegue ganhar mais pessoas que não tiveram a oportunidade de estar aqui. Uma semana que a gente sabe que é muito confusa, nesse final de mês, né? A gente está tendo aí, por exemplo, na própria universidade, os processos avaliativos, fechamento do semestre, nessa experiência online que nós estamos tendo. Mas Mariana disse uma fala no início que é importante, né? Esse meio digital nos permite transcender este momento aqui agora, né? A gente poder atingir mais pessoas, dado a oportunidade também a mais pessoas de estarem interagindo com todos esses assuntos, principalmente essa questão da estética, que é muito importante a gente pensar em tudo que Juliana nos trouxe. Então, muito obrigado em nome da coordenação do evento, em nome do Encontro Temático da Comunidade Negra de Fora, que é o nosso programa de extensão, em nome da DIAAF e em nome da Universidade Federal de Juiz de Fora. Gente, corre agora para o outro link, que daqui a pouquinho começa o minicurso da professora Mariana Gino. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.
Gente, entrei de novo aqui só para interromper a gravação.